Olá amiga online, estou de volta, né? E aí, curiosidade? Certo, isso é interessante, isso é importante, é a ânsia pelo saber, né? Como diria meu amigo Bill, professor de contabilidade, um dos melhores do Brasil, é a ânsia pelo saber. Gente, então LDO segundo a Constituição Federal. E aí, o que é que vamos ter que nos preocupar em relação a esse temazinho, esse tópico, para uma prova de concurso? Vamos voltar ao slide onde eu deixei na aula anterior? Vamos lá. LDO, segundo a Constituição Federal, a Constituição criando a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Só para reforçar, gente, dentro do sistema orçamentário brasileiro, encontraremos as esferas da lei orçamentária. Ou seja, naquela sequência, temos o PPA, a LDO e a Lei Orçamentária Anual. Falaremos sobre a LDO, que vai orientar a elaboração da LOA. É um instrumento, como eu já deixei aqui em aulas anteriores, é um instrumento de planejamento tático, de curto prazo, cuja vigência é de 1 ano e um pouquinho. Estão lembrados disso? Daqui a pouco eu explico o que significa 1 ano e um pouquinho. Bem, mas como a Constituição Federal criou a LDO, vamos ao seu parágrafo criativo, inovador da Constituição Federal. Parágrafo 2º do artigo 165, que temos: a Lei de Diretrizes Orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da administração pública federal. Gente, metas e prioridades. Enquanto no PPA temos DOM, diretrizes, objetivos e metas, na LDO temos metas e prioridades. E teremos também que entender que danadas são essas metas que aparecem na LDO. Será que são as mesmas metas do PPA? Não, não são as mesmas metas. A LDO, ela deu um significado diferente para as metas. Aqui, gente, vamos trabalhar mais metas fiscais, metas de resultado. Tipo, meta para um resultado primário, meta para um resultado nominal, meta para receita, meta para despesa. Então não são aquelas metas do PPA onde quantificamos financeiramente ou fisicamente o seu objetivo. Essas metas aqui são metas fiscais. Querem entender melhor? Voltem para o slide, olha só. Metas. Eu separei o artigo 2º da LDO atual, onde fala sobre essas metas. Artigo 2º dentro do capítulo 1 das metas e prioridades da administração pública federal. Artigo 2º. A elaboração e a aprovação do projeto de lei orçamentária de 2011, bem como a execução da respectiva lei, deverão ser compatíveis com a obtenção da meta de superávit primário para o setor público, consolidado de 125 bilhões e 500 milhões de reais. Continua. Sendo 81 bilhões 760 milhões de reais para os orçamentos fiscal e da Seguridade Social. E continua aí. Então entenderam? Essas metas não são aquelas metas de energia, petróleo, gás, biodiesel, recursos hídricos, saúde, etc, etc. Não, são metas fiscais. Bem, então a LDO compreenderá metas e também prioridades, MP. Acabei de explicar o que são metas, mas o que significam prioridades? Priorizar, gente, é hierarquizar. Então a LDO, ela vai escolher quais as despesas que ela considera prioritária. O que é que vem na frente? O que é que tem que acontecer logo naquele exercício? Lembre-se que o PPA é um grande instrumento, é o querer fazer do governo, mas nem tudo será feito em 1 ano. Então, qual o papel da LDO? Ao orientar a elaboração da LOA, a LDO vai priorizar os gastos. Olha, primeiro, os gastos com a Copa do Mundo 2014, depois, gastos com manutenção, gastos do PAC. Então, a LDO estabelecerá as prioridades, que significam o quê? A hierarquização das despesas que deverão acontecer no próximo exercício. Então, vamos agora entrar e mostrar no texto da LDO o que são prioridades. Vamos à tela. Prioridades. Prioridades. Olha só. O artigo 4º da LDO, as prioridades e metas físicas da administração pública federal
para o exercício de 2011, atendidas as despesas que constituem obrigação constitucional ou legal da União e as de funcionamento dos órgãos e entidades que integram os orçamentos fiscal e da Seguridade Social, correspondem às ações relativas ao PAC e às constantes do anexo 7 desta lei, as quais terão precedência na alocação dos recursos no projeto e na lei orçamentária de 2011, não se constituindo, todavia, em limite à programação da despesa. Deu para perceber que pelo texto aqui do artigo 4º, a LDO já estabeleceu que deve vir na frente para que a lei orçamentária anual possa ser elaborada. Então a LDO vai organizar. Vocês perceberam? Deverão ser atendidas, olha as prioridades. Não perceberam? Eu volto para o texto e destaco, olha lá. Aqui, gente, as prioridades e metas físicas da Administração Pública Federal para o exercício de 2011, atendidas as despesas. Opa, então antes da Constituição Federal, né? Atendidas as despesas que constituem obrigação constitucional ou legal da União e de funcionamento, e as de funcionamento dos órgãos e entidades que integram os orçamentos fiscal e da Seguridade Social, corresponde às ações relativas ao PAC e às constantes do anexo 7 desta lei, as quais terão precedência, prioridade, na alocação dos recursos. Mas diante disso, o que fariam caso a banca perguntasse? As prioridades da LDO são absolutas? Gente, o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, será que a LDO ela poderá ficar acima de qualquer lei, qualquer coisa, ao priorizar uma despesa, colocando essa despesa na LDO como prioridade, vale o que está na LDO? É aí, daí que vem a pergunta, as prioridades da LDO são absolutas? O que acham? A resposta, não. Eu não posso, através da LDO ou com a LDO, desrespeitar, digamos, a Constituição Federal. Existem despesas que são obrigatórias pela Constituição Federal. Saúde, educação. Então a LDO não pode simplesmente ignorar a Constituição ao colocar primeiro tal despesa, depois educação, negativo. Primeiro, despesas obrigatórias da Constituição Federal ou de outra lei. Então, gente, para essa perguntinha, a resposta é não. Por quê? Voltem para a tela. Continuando. As prioridades da LDO são absolutas? A LDO retira do PPA as prioridades que a LOA deve contemplar em cada ano. Mas essas prioridades não são absolutas, visto que existem outras despesas prioritárias. Quais sejam? Obrigações constitucionais e legais, despesas com PAC, manutenção e funcionamento dos órgãos. Somente a partir daí é que teremos as prioridades da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, metas e prioridades. Continuando o parágrafo 2º do artigo 65, o que temos? LDO ainda, né? Incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente. Quando muito, o que é que a banca faz? Ela tira incluindo, ela exclui essa palavrinha, retira essa palavrinha e coloca em seu lugar excluindo as despesas de capital. Errada a questão. Não é excluindo, é incluindo as despesas de capital. Ou a banca também, para invalidar uma questão, poderia fazer o seguinte: incluindo as despesas de capital para os 2 exercícios financeiros subsequentes. Errada a questão. É para o exercício financeiro subsequente. Então, até agora temos metas e prioridades, incluindo as despesas de capital para o próximo ano. E continuando, a LDO orientará a elaboração da lei orçamentária anual. Gente, daí vem o seguinte: a LDO deverá ser entendida como um manual, como uma cartilha que o executivo tem que utilizar para elaborar a sua LOA. Orientará a elaboração da lei orçamentária anual. Tem mais? Tem ainda, continuando. Disporá também
sobre as alterações na legislação tributária. Muito cuidado com essa passagem, porque não poderemos entender esse disporá sobre as alterações na legislação tributária como uma dependência do direito tributário para criar um tributo. Ou seja, não há necessidade de termos uma autorização na LDO, ou na LOA, ou no PPA, para que um tributo venha a ser criado. Eu deixei bem claro que o direito tributário não depende do direito financeiro para fins de criação de tributo, modificação de alíquota, ampliação da base de cálculo. Então, esse disporá sobre alterações na legislação tributária não significa uma dependência. Mas significa o quê? Significa um alerta, até uma consequência. Para que haja uma alteração na legislação tributária, observe a LRF. Se você quer renunciar a uma receita, observe as regras previstas da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, jamais deveremos tomar como dependência. É mais um alerta ou uma consequência do que já aconteceu, daquilo que já foi modificado pelo direito tributário. Ok? E eu trouxe também uma passagem da LDO para mostrar como é que fica no texto literal da nossa Lei de Diretrizes Orçamentárias. Vamos à seção e ao artigo que interessa. Vamos lá. Seção 2. Alterações na legislação tributária e das demais receitas. Artigo 92 da LDO de 2011. Somente será aprovado o projeto de lei ou editada a medida provisória que institua ou altere tributo quando acompanhado da correspondente demonstração da estimativa do impacto na arrecadação, devidamente justificada. Parágrafo 1º. Os projetos de lei aprovados ou medidas provisórias editadas no exercício de 2011 que concedam renúncia de receitas da União ou vinculem receitas a despesas, órgãos ou fundos, devem vigir por, no máximo, 5 anos. Então, estão percebendo aí que a LDO não autoriza a criação de nada, apenas alerta, apenas informa o que deve ser feito para que aquele tributo venha a ser criado. Mas ela não vai autorizar. E fechando o nosso parágrafo 2º, temos: e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. Cuidado, gente. Essas agências financeiras oficiais de fomento não são os bancos privados, os bancos que estão no mercado. São aqueles bancos, aquelas agências que fomentam o desenvolvimento. Exemplo, Banco do Brasil, Caixa Econômica, BNDES, Banco da Amazônia. Então, as políticas desses bancos que fomentam o desenvolvimento, não simplesmente como agência financeira, instituição financeira, esses bancos terão suas políticas pré-definidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Quer saber o que é que o Banco do Brasil vai fazer no próximo ano? Observe a LDO. Qual a política da Caixa? Observe a LDO. E o BNDES, e o Banco da Amazônia? Observe a LDO. Como é que fica mesmo na lei? Eu trouxe a lei. Vamos ver? Olha só. Capítulo 6. Da política de aplicação dos recursos das agências financeiras oficiais de fomento. Artigo 89. As agências financeiras oficiais de fomento, respeitadas suas especificidades, observarão as seguintes prioridades. 1. Para a Caixa Econômica Federal, redução do déficit habitacional e melhoria das condições de vida das populações mais carentes. Tanto é que o programa Minha Casa Minha Vida é financiado por quem? Caixa Econômica Federal. É a sua política de desenvolvimento, que fomenta o desenvolvimento. Bem, para o Banco do Brasil, olha só, para o Banco do Brasil S.A., aumento da oferta de alimentos para o mercado interno, especialmente de alimentos integrantes da cesta básica e por meio de incentivos a programas de agricultura familiar. Se você quer um empréstimo para agricultura familiar, pode procurar o Banco do Brasil. É a sua política definida pela LDO. Para todos agora, para o Banco do Nordeste do Brasil, para o Banco da Amazônia S.A., Banco do Brasil S.A. e Caixa Econômica Federal, estímulo à criação de empregos e ampliação da oferta de produtos de consumo popular.
E para o BNDES, desenvolvimento das cooperativas de produção, micro, pequenas e médias empresas. Financiamento de programas do PPA 2008 a 2011. Não precisamos decorar quais são as políticas de cada banco, não. Eu só coloquei, gente, aqui na nossa telinha para que vocês possam entender de uma maneira mais eficaz, para que possam realmente visualizar o que significa. Estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. Então, fechamos a LDO trabalhando o quê? O artigo 65, parágrafo 2º da Constituição Federal. As características da LDO segundo a Constituição Federal. Mas ainda falta um bocadinho sobre essa lei. Vamos agora entrar num outro tema dentro da LDO, chamado de prazos da LDO, né? Até quando o Executivo tem que encaminhar? Até quando o Legislativo terá que estudar, analisar, aprovar e devolver? Bem, veremos dentro desse ponto chamado prazos da LDO. Vamos a ele. Prazos da LDO. Mais uma vez, artigo 35 da DCT, parágrafo 2º, inciso 2. Olha lá aí. O projeto de lei de diretrizes orçamentárias será encaminhado até 8 meses e meio antes do encerramento do exercício financeiro e devolvido para a sanção até o encerramento do primeiro período da sessão legislativa. Então, o que temos é o seguinte, gente, olha só. Prazos. O Executivo terá que elaborar e encaminhar ao Legislativo até o dia 15 de abril, ou seja, até 8 meses e meio antes do encerramento do exercício financeiro. Já o Legislativo, ao receber, depois de estudar, analisar e aprovar, terá que devolver ao Executivo até o dia 17 de julho, ou seja, até o encerramento do primeiro período da sessão legislativa. Não confunda o encerramento do primeiro período da sessão legislativa com o encerramento da sessão legislativa. Eu deixei bem claro isso em aulas anteriores. Então, muito cuidado com isso aí. Bem, então, prazos da LDO, previstos também pelo artigo 35, parágrafo 2º da DCT, só que no seu inciso 2. Mas, Wilson, qual é a essência principal da LDO? Qual a base da LDO? Bem, vamos ver qual é a essência da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Qual a base da Lei de Diretrizes Orçamentárias? De outra forma, vamos ver com um texto que eu preparei. Olha só. Base da LDO. A LDO é um instrumento propugnado, criado, né, pela Constituição para fazer a ligação, transição entre o PPA, Planejamento Estratégico, e as leis orçamentárias anuais, LOA. Que mais? A Lei de Diretrizes Orçamentárias tem por função principal o estabelecimento dos parâmetros necessários à alocação dos recursos no orçamento anual, de forma a garantir, dentro do possível, a realização das diretrizes, objetivos e metas contemplados no plano plurianual. É papel primordial da LDO ajustar as ações de governo previstas no PPA às reais possibilidades de caixa do Tesouro Nacional. É o poder fazer, estão lembrados? E, por fim, a LDO é, na realidade, uma cartilha que direciona e orienta a elaboração do orçamento da União, o qual deve estar, para sua aprovação, em plena consonância com as disposições do plano plurianual. Então essa, gente, é a base da LDO, o cerne da LDO, o centro da LDO. Bem, Wilson, então, a LDO foi criada pela Constituição Federal? Exatamente. Mas somente a Constituição fala da LDO? Não. É aí que vai morar o perigo. Por quê? A lei de responsabilidade, depois que foi aprovada, publicada e passou a vigorar, ela deu uma importância maior à LDO, trazendo novas características para a lei de diretrizes orçamentárias. E o cuidado que eu tenho que ter é o quê? Eu não estou entendendo que cuidado é esse. Gente, vamos ter características da LDO segundo a LRF, e característica da LDO segundo a Constituição Federal.
Caso a banca coloque assim na questão, marque a alternativa que apresenta uma característica da LDO segundo a Constituição Federal. Aí temos 5 alternativas. Uma é segundo a Constituição, 4 segundo a LRF, que também é característica legal da LDO, mas o comando da questão perguntou segundo ou cobrou segundo a Constituição Federal. Então esse é o cuidado que temos que ter. Segundo a Constituição Federal, eu acabei de mostrar, artigo 65, parágrafo 2º, e as características da LDO segundo a LRF. Quer dizer, então, que a LRF deu mais importância à LDO? Deu sim. Depois de sua vigência, a LDO recebeu novas características. Tudo no artigo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Vamos a ele? Agora. Importância da LDO após vigência da Lei de Responsabilidade Fiscal. Com a vigência da LRF, a LDO passou a ter mais relevância. A LRF estabeleceu que a LDO deverá dispor sobre equilíbrio entre receitas e despesas. Gente, se aparece essa alternativa, olha só, aí a banca marque a alternativa que apresenta uma característica da LDO segundo a Constituição. Essa vocês não vão marcar, porque ficou claro que essa característica é da LDO, mas segundo a LRF. Então esse é o cuidado que vocês devem ter. Então disporá sobre o equilíbrio entre receitas e despesas é da LDO, só que segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal. Tem mais? Tem sim. Vamos à tela. Critérios e forma de limitação de empenho. Não precisamos saber que danada é a limitação de empenho. Nesse momento, nesse slide, eu quero apenas que vocês saibam que os critérios e forma de limitação de empenho deverão ser estabelecidos pela LDO conforme exige a Lei de Responsabilidade Fiscal e não que isso é uma característica constitucional. Mais uma. Normas relativas ao controle de custos e a avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos dos orçamentos. Também característica da LDO, segundo a LRF. E a nossa última, demais condições e exigências para a transferência de recursos a entidades públicas e privadas. Cuidado com essa final aqui, porque a LDO vai criar condições para que haja uma transferência, normas para que haja uma transferência. Digamos, uma entidade pública vai transferir recursos para outra entidade, quer seja ela pública ou privada. Então ela vai, LDO, para que haja essa transferência, a entidade recebedora, digamos, terá que estar em dia com os tributos devido ao ente transferidor. É uma exigência, é uma condição. Para que essa entidade possa receber, ela terá que já ter prestado contas de uma das parcelas que recebeu anteriormente. É uma condição para o recebimento. E quem estabelece essa condição é a LDO, segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal. Mas, gente, outra pulhazinha, outro detalhe importante desta passagem é que essa transferência sempre terá que acontecer entre uma entidade pública, ou seja, sai dinheiro da entidade pública, ela está transferindo ou para uma pública ou para uma privada. O que não teremos aí como assunto regulado pela LDO, as transferências entre entidades privadas. Porque entre as entidades privadas se virem. Agora, quando a entidade pública transferindo, são recursos públicos. Aí a LDO entra. Se for entre entidades privadas, não tem nada a ver com a LDO. A LDO vai entrar quando a transferência ocorrer de uma entidade pública para outra pública ou de uma entidade pública para uma entidade privada. Ok? Então, muito cuidado com essas características segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal. Não satisfeita com isso, o que fez a LRF? Ela ainda criou 2 anexos que irão acompanhar a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, quando a banca falar em anexos da LDO, saibam o seguinte. Vamos à tela. Anexos da LDO. São 2. O primeiro,
anexo de metas fiscais. Cuidado para a banca não trocar o nome desse anexo, hein? Metas fiscais. Foi assim que ele foi batizado. Metas fiscais. Ela costuma chamar objetivos fiscais, negativo. Metas fiscais. E a previsão legal deste anexo, onde se encontra artigo 4º, parágrafo 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal, que apareceu agora. Integrará o projeto de lei de diretrizes orçamentárias, anexo de metas fiscais, em que serão estabelecidos metas anuais em valores correntes e constantes, relativas a receitas, despesas, resultados nominal e primário e montante da dívida pública, para o exercício a que se referirem e para os dois seguintes. Então, gente, nesse anexo encontraremos as 5 metas da administração pública. Podemos assim colocar: meta para receita, meta para despesa, meta para o resultado nominal, meta para o resultado primário e meta para o montante da dívida pública. E da seguinte forma, para o exercício a que se referirem e para os dois seguintes. Então, essas metas deverão aparecer no anexo de metas fiscais junto à Lei de Diretrizes Orçamentárias. Mas além do anexo de metas fiscais, a LRF também criou um outro e chamou de anexo de riscos fiscais. Vamos a ele? Anexo de riscos fiscais. Previsão legal, ainda artigo 4º, só que agora, parágrafo 3º. A Lei de Diretrizes Orçamentárias conterá anexo de riscos fiscais, onde serão avaliados os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas, informando as providências a serem tomadas caso se concretizem. Ou seja, digamos, como está acontecendo, né, agora em 2011, há uma previsão, há um temor de uma grande crise mundial se alastrar e chegar aqui no Brasil, não é verdade? Essa crise entrando com violência aqui no Brasil, ela poderá impactar a arrecadação das receitas e deverá impactar. Pensando nisso, o que o governo tem que fazer? Já tem que anteceder, tem que prever essa negatividade, essa situação negativa, através do anexo de riscos fiscais, pois há a possibilidade de a receita cair, prejudicando os resultados nominal e primário. Ocorrendo isso, gente, ele terá uma situação não confortável. Então, esse anexo, ele servirá como anexo até prudencial, né? Aquela uma atitude prudencial do governo, onde ele vai antever situações negativas. Uma situação que não é certa. Pode até não impactar aqui o Brasil, mas se impactar, já está lá no anexo de riscos fiscais, inclusive com as medidas que deverão ser tomadas para corrigir esses desvios. Então, essa é a finalidade do anexo de riscos fiscais. Estabelecer situações onde poderão vir a prejudicar as metas que foram pré-estabelecidas no anexo de metas fiscais. Ok a todos? Então, anexo de riscos fiscais. Depois de falar sobre tudo isso, eu faço a perguntinha. Olha a perguntinha que eu fiz, olha só. Existem outras matérias que podem ser tratadas na LDO? Será que existem outras matérias que poderão ser tratadas na LDO? O artigo 1º da mesma lei, da LDO, vai responder, olha só. Artigo 1º. São estabelecidas, em cumprimento ao disposto no artigo 165, parágrafo 2º da Constituição e na Lei Complementar número 101, 101 de 4 de maio de 2000, as diretrizes orçamentárias da União para 2010, aí muda só o exercício, 2010, 2011, sempre muda exercício, mas há uma repetição. O quê? Aí vem 4. As disposições relativas à dívida pública federal. 5. As disposições relativas às despesas da União com pessoal e encargos sociais. Tem mais? Tem sim. 8. As disposições relativas sobre a fiscalização pelo Poder Legislativo e sobre as obras e serviços com indícios de irregularidades graves. E as disposições gerais. Bem,
E dessa forma, fechamos mais uma lei orçamentária, que foi a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Na próxima aula, voltarei com a Lei Orçamentária Anual. Até já.